O Assunto Tributário é o podcast que fala de assuntos fiscais e empresariais, sem juridiquês. Aí vem mais uma publicação da Juvenil Alves, que vai tratar de um tema atual que será muito útil para você e sua empresa. Hoje o nosso blog podcast vai tratar do alívio de caixa em época de crise. Eu sou Juvenil Alves e estou sempre gravando e publicando o blog e podcast O Assunto Tributário. Não é novidade alguma que nós passamos por uma grande crise jamais imaginada. Esta crise veio alterar completamente a nossa rotina de vida e, por que não dizer, também das empresas. Neste momento, a nossa especialidade tributária e empresarial dos últimos 35 anos pode colaborar muito com as empresas numa reflexão sobre alívio de caixa em época de pandemia. E eu quero falar sobre como criar ou melhorar o fluxo de caixa no aspecto da gestão tributária. Isso mesmo. Como melhorar a grana, como a empresa ter mais dinheiro nesta época. Eu noto, nesses últimos 35 anos que nós trabalhamos, que em alguns momentos de folga de caixa, como ocorre em alguns planos econômicos ou melhoria, como nós vivemos no ano 2008, por exemplo, eu noto que alguns empresários gostam de deixar assim. Vamos pagar corretamente o tributo porque nós temos dinheiro sobrando. Na verdade, é um procedimento equivocado. Porque a relação com o fisco, ela ainda está na ordem de como Jesus ordenou aos discípulos. Dai a César o que é de César. Portanto, não adianta nada você pagar mais ao fisco para agradar o fisco, nem tampouco pagar menos. A relação fiscal ela é matemática, ela não é caritativa. Portanto, você deve pagar aquilo exatamente como você deve. Mas vamos lá. O assunto hoje é gerar recurso de caixa. Você já descobriu se o seu regime de apuração tributária na área federal é o melhor? Você já pensou que um incentivo fiscal que você pode conseguir poderá mudar o seu regime tributário de forma legal? Você já pensou que se houver um deslocamento do fato gerador na sua atividade, poderá haver uma melhora no recolhimento e, consequentemente, diminuir o impacto sobre o caixa? Você já pensou que rever crédito dos insumos que você compra, sentar com seu tributarista e discutir o aproveitamento de alguns créditos, poderá melhorar substancialmente o valor que você paga? Você já chegou a pensar que os prejuízos derivados da Covid-19 poderiam entrar no impacto do prejuízo agora? E que não adiantaria colocar esse prejuízo lá na frente? Por quê? Porque é agora que tem um impacto? Você já se preparou para melhorar a seu compliance das regras jurídicas, para que você possa não só acreditar daquilo que é possível ou buscar algum alongamento da dívida dentro do necessário e, ao mesmo tempo, ter segurança jurídica para fazer isso? Sim, isso é possível, não é? Desde que você tenha uma equipe de tributaristas, não só o contador, porque ao contador é dado fazer o lançamento, o tributarista pode te ajudar no dia a dia a repensar o futuro. Veja, quantos insumos que nós deixamos de aproveitar créditos
no passado e que hoje são reconhecidos até pelo CARF. Adiantou reconhecer tardiamente e você tirou dinheiro do caixa para pagar aquele insumo que se você, aquela conta gráfica que se você tivesse apropriado no tempo certo, teria lhe dado mais folga de caixa. Adiantou ter uma interpretação muito pró-fisco naquela época? Vejamos o exemplo do PIS e COFINS, do ICMS incidente na base de cálculo de PIS e COFINS. Se você tivesse, desde o primeiro lançamento, excluído o ICMS, quanto que você teria pagado a menos de PIS e COFINS? O que representaria esse dinheiro no seu caixa hoje? Eu posso lhe dizer que talvez possa representar a continuação da sua empresa. Experimente acreditar tudo o que você poderia ter feito numa simulação de fluxo de caixa e veja se isso não teria lhe ajudado. Por essa desculpa, ou aquela que alguns até dizem, desculpe, até alguns contadores sempre falam isso dói aos meus ouvidos. Vamos pagar um pouquinho, porque o fisco não incomoda a gente. Isso não existe. O fisco é muito correto. O fisco quer que você pague aquilo que você deve pagar. E o atual sistema tributário te permite fazer apropriações de créditos. Isso não é possível no sistema americano, onde você paga o imposto único, que no Brasil ainda não existe. Nós estamos falando do cenário atual. Portanto, procure pensar, quando o seu financeiro chegar com fluxo de caixa para você analisar, pergunte-o: como eu posso melhorar esse fluxo de caixa se eu pensar a minha gestão tributária? Se eu atrasar em algum momento o lançamento, não estou hora nenhuma dizendo que você deve modificar o lançamento, que você deve simular lançamentos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de buscar alternativas legais. Por exemplo, o incentivo fiscal, que pode ocorrer em qualquer estado da federação, que você pode deslocar o fato gerador. Não é? Nós ainda estamos com o julgamento da chamada guerra fiscal. No momento, os cenários de incentivos fiscais fora dos grandes centros é muito favorável. E os regimes especiais que você pode ter dependendo da sua operação, basta deslocar uma operação para outra. Ou singelos procedimentos que podem ocorrer até numa empresa do Simples Nacional. Alívio do caixa mediante gestão tributária. Esta deve ser a reflexão na sua empresa. Procure o seu tributarista de confiança, ele poderá lhe ajudar. Caso queira, esta matéria é só para a gente colaborar com as empresas. Temos 35 anos, quase 4 décadas que trabalhamos nesta área. Evidentemente que estamos à disposição também para uma consulta. Mas leve essa reflexão para o seu tributarista. Mostre para ele que o dia de hoje é mais importante do que o futuro. Não adianta deixar de interpretar uma legislação agora de forma muito rígida, que amanhã poderá ser revista pelos tribunais, se amanhã você não tiver caixa. E o pior, muitas vezes se paga tributo com dinheiro do banco. Você tem um alto endividamento. Aonde vai o dinheiro do endividamento? Ele vai para pagar outras compras, outras necessidades, mas também para pagar o seu tributo. É perverso essa equação, não é? Então, alívio do caixa mediante correta gestão tributária e legal. E legal, não ilegal, né? Esta é a nossa contribuição para que você possa ter esse alívio nesse momento de crise e evitar
o fechamento da empresa. Caso a sua situação seja realmente de fechamento, nós temos um vídeo e um podcast, uma publicação no assunto tributário, no juvenilalves.com.br, que nós, lamentavelmente, ensinamos como fechar corretamente uma empresa sem problema com o fisco. Até um próximo episódio. Você acabou de ouvir um importante tema do direito empresarial, mas temos muitos outros, também escritos e em vídeo. Assine gratuitamente nossas publicações no site www.assuntotributário.com.br e fique tranquilo na gestão tributária e jurídica de sua empresa. Volte logo!